Graça e paz, irmãos. Bom dia. Vamos abrir em Ageu, capítulo 1. Nós vamos ler inicialmente do verso 12 ao verso 15. Capítulo 1 de Ageu, a partir do verso 12, diz assim: Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Amém. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma manhã. Obrigado, Senhor, porque as tuas misericórdias se renovam todos os dias sobre nossas vidas, Senhor. Pai, queremos te pedir que nesse momento, Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor, perdoe as nossas iniquidades e que o Senhor derrame, Senhor, da tua sabedoria, Senhor, e da tua graça sobre nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a Tua palavra, a verdade que Tu intentaste revelar, Senhor, por meio dos Teus filhos. E nos dá, Senhor, entendimento e sabedoria, Senhor, para compreender e viver, Senhor, tudo aquilo que vamos aprender na manhã de hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, semana passada a gente terminou a mensagem que Deus havia dado ao povo. A gente viu até o verso de número 11, e nós vimos tudo o que estava acontecendo naquele momento, qual era a realidade do povo e a mensagem que Deus falou através do profeta Ageu. E semana passada nós iniciamos a reação do povo, a resposta do povo a essa mensagem. E hoje nós vamos finalizar o capítulo 1, essa reação, essa resposta do povo. E vamos também iniciar o capítulo 2 e falar sobre a próxima mensagem que Deus vai trazer a respeito do profeta, que Deus vai trazer através do profeta Ageu. Então, no verso 12, nós lemos que Zorobabel, Josué, lembrando que Zorobabel era o governador da região, o governador imposto pelo Império Persa, e ele era o líder político do povo, certo? Josué era o sumo sacerdote, era o líder religioso. E nós lemos no verso 12 que Zorobabel, Josué e todo o restante do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor o tinha mandado dizer. Então, nós lemos aqui no versículo 12 que a gente já tem um contraste em relação ao início do capítulo 1. No início do capítulo 1, nós lemos que quando Deus ele vai falar através do profeta Ageu, ele começa dizendo, se referindo ao povo como este povo. No verso de número 2, Deus identifica o povo de Israel, a comunidade, como este povo, indicando que Deus estava se desagradando do comportamento do povo. Ele não fala o meu povo, ou o povo de Israel, o povo que eu escolhi, ele fala este povo. Já no versículo 12, nós vemos que o profeta identifica o povo de Israel, dizendo que é o restante do povo, Zorobabel, Josué e o restante do povo, atenderam à voz do Senhor, seu Deus. Então aqui já tem um contraste, ou seja, quando o povo dá ouvidos à voz do Senhor, Deus se agrada do povo. E aí o povo se aproxima, é trazido para perto. E esse restante do povo, ele
vai ser muito utilizado também por Paulo no capítulo 9 de Romanos, para falar sobre o remanescente. Essa ideia do resto do povo passa a ideia desse remanescente, que no Novo Testamento Paulo vai falar, vai usar esse termo, essa expressão, para falar sobre a parcela do povo de Israel que creu na mensagem de Cristo, que creu no Messias enviado por Deus. Então, essa utilização aqui desse restante do povo dá a ideia de que esse povo que deu ouvidos é o remanescente fiel. É o povo que, de fato, atende à voz do Senhor. E não é apenas uma questão do remanescente do povo que restou do exílio. É mais que isso. Não é apenas uma questão externa, mas é uma questão também espiritual. De que é o remanescente fiel, fiel à palavra de Deus, que dá ouvidos à palavra de Deus. Então, esse remanescente fiel, como é que ele reagiu? A resposta desse remanescente tem duas características. A primeira característica é a obediência, certo? Então, nós lemos no versículo 12 que eles atenderam à voz do Senhor. Em algumas traduções diz, deram ouvidos. E essa é uma expressão muito comum no Antigo Testamento para falar de quando o povo, de fato, obedece à voz do Senhor. Então, dar ouvidos não é simplesmente ouvir, mas é ouvir e obedecer àquilo que está sendo ouvido. Dar atenção àquilo que está sendo ouvido e colocar em prática, certo? Dar ouvidos passa essa ideia. E a segunda característica é que a resposta do povo foi uma resposta de temor, porque nós lemos no final do versículo 12 de que o povo temeu diante do Senhor. E essa ideia de temor, a gente vai voltar agora para Deuteronômio, que a gente vai entender melhor qual era a relação desse temor. Nós vamos ler primeiramente Deuteronômio 5. Capítulo 5 de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 5, o verso 5 diz o seguinte: Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte. Então, quem está falando aqui é Moisés, certo? Então, ele está fazendo referência ao episódio em que Deus, ele se manifesta fisicamente para o povo, e ele desce em fogo e em glória, e o monte Sinai ele fica fumegando. Então, o povo de Israel lá no deserto, quando eles veem aquilo, eles temem. E eles dizem, não, Moisés, a gente não vai se aproximar, você vai lá e nos representa. Então, esse foi o evento que Moisés está descrevendo. Então, esse temor tem essa ideia de uma resposta de medo e também de reverência, de fato temor, à manifestação da presença de Deus, ou ao julgamento de Deus. Então, esse temor também está relacionado a isso. Então, o povo ouviu a mensagem de Ageu e temeu. Temeu a palavra do Senhor, temeu a presença do Senhor. Agora a gente vai ler Deuteronômio 13, versículo 11. Deuteronômio capítulo 13, a partir do verso 11, diz assim: E todo Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade como esta no meio de ti. Novamente, a gente observa que a questão do temor. Então, o povo ouve a respeito, o contexto aqui é sobre o que é que acontece com os falsos profetas, os idólatras. Então, o povo ouve o que aconteceu com ele e eles temem. Então, novamente, é o temor, é o medo, é a reverência do julgamento de Deus, certo? Diante da manifestação do julgamento de Deus. Só que aqui no versículo 11, o final diz assim: E não se tornará a praticar maldade como esta no meio de ti. Percebamos que existe uma relação entre esse temor e
ação prática. Porque o temor, ele não é um fim em si mesmo, de que a gente teme e a gente, como o povo de Israel no Monte Sinai, não quis se aproximar da presença de Deus. O temor, ele produz uma ação prática na vida diária, que é uma obediência aos mandamentos. E é isso que a gente vai observar, agora a gente vai voltar para Ageu, é isso que a gente vai observar na atitude do povo. Porque depois de Deus levantar Ageu e falar tudo aquilo que nós vimos até então, o povo deu ouvidos, eles obedeceram e temeram a voz do Senhor. E no versículo, e essa foi a resposta do povo. E essa resposta, ela denota o quê? Ela denota arrependimento. Porque nós vimos que, no contexto do povo, naquele momento, o povo não estava se importando muito com Deus. O povo estava vivendo a sua vida e não estava se importando, a gente viu na semana passada, que em última análise eles não estavam se importando com a presença de Deus. Eles não estavam se importando se Deus estava no meio deles, se Deus estava se agradando da postura deles. Só que a partir do momento que eles ouvem a mensagem de Deus, eles ouvem, dão ouvidos, prestem atenção e temem ao Senhor. Eles obedecem. Então, isso mostra o arrependimento do povo. O povo se arrependeu da prática que eles estavam cometendo. E isso muda totalmente a maneira como o povo enxerga a mensagem que acabou de receber. Porque no versículo 13, a gente lê que Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo. Então, o povo passou a perceber e entendeu que Ageu era um enviado de Deus. Então, eles reconheceram que, de fato, era Deus quem tinha levantado Ageu. Então, esse é o primeiro sinal do arrependimento. Esse é o primeiro resultado. O povo passa a entender que, de fato, é Deus falando. O discernimento da palavra de Deus. E eles entendem que aquilo não veio da mente de Ageu. Ageu não era um líder que surgiu no meio do povo e estava usando as circunstâncias para falar coisas do seu próprio coração. Ageu tinha sido levantado por Deus. E o povo entendeu isso. Então, quando a gente passa por esse arrependimento, a gente ouve a voz do Senhor, a gente passa a discernir a palavra do Senhor. A gente passa a entender que, de fato, foi Deus quem falou aquilo. A gente passa a reconhecer a voz do Senhor. E, em resposta a isso, Deus traz uma mensagem para o povo. Só que essa mensagem, ela é curta, só que ao mesmo tempo, ela é extremamente pesada. Mas um peso bom. Porque no versículo 13, Deus diz que eu sou convosco. Então, o povo, eles ouviram a mensagem dura, que nós lemos do verso 1 até o verso 11, e ouviram a repreensão do Senhor. E eles poderiam pensar que diante daquela repreensão e diante do fato de que o templo estava destruído, eles podiam pensar que Deus estava distante. Deus não estava se agradando deles, de fato. Só que isso não significa que Deus não estava mais com eles, no sentido de que Deus havia abandonado. E por isso que essa mensagem, eu disse que ela é pesada, porque ela, usando até uma expressão do pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que essa expressão, eu sou convosco, após uma dura repreensão e no contexto que eles estavam vivendo, o pastor Hernandes Dias Lopes diz que essa mensagem tem 1 tonelada de graça para eles. Porque é como se Deus estivesse dizendo, apesar do pecado de vocês, apesar de vocês eu não estar me agradando de vocês, por causa de que vocês deram ouvidos à minha voz, eu estou convosco. E essa palavra, essa expressão, eu sou convosco, Deus já tinha usado em outros tempos, principalmente para os líderes. Quando Deus ele chama Moisés lá na sarça ardente, Moisés constrói uma série de desculpas. Moisés diz que ele tem a língua travada, por isso ele não fala. Moisés diz que os hebreus não conheciam ele, então não dariam ouvidos. E Moisés vai levantando uma série de desculpas para Deus. Só que Deus diz, Moisés, eu estou com você.
Então aquilo era suficiente. Independente se ele ia enfrentar perseguição, se ele tinha a língua presa, se o povo não ia dar ouvidos a ele, Deus estava dizendo: o fato de eu estar com você é suficiente, Moisés. E Deus disse isso também para Josué, sucessor de Moisés. Que quando Moisés morreu, Josué temeu, porque o povo ia passar a terra, tinha nações muito mais poderosas do que Israel ali ao redor, na terra de Canaã. E Josué temeu aquilo, só que Deus disse: não temas, eu estou com você. Então a presença de Deus é o que confere essa segurança. E Deus falou isso também para Jeremias, que Jeremias disse: eu sou apenas uma criança, mas ele disse: eu estou convosco. Então essa mensagem da parte de Deus, essa resposta de Deus, traz um consolo, um conforto para o povo, dizendo: eu não me apartei, eu não esqueci, eu não abandonei vocês. O objetivo dessa mensagem dura é corrigir vocês, mas eu não me apartei, eu estou convosco. Só que ao mesmo tempo que é um conforto, é um encorajamento. Por quê? E a gente vai ver isso logo no início do capítulo 2. É um encorajamento porque ele está dizendo: não temam se os samaritanos estão fazendo oposição. Não temam se os persas vierem e quiserem se levantar contra vocês. Eu estou com vocês. Então Deus está dizendo: isso aqui é suficiente. Então é um conforto para eles lembrarem para eles terem essa ciência de que Deus não os abandonou, mas é também um incentivo. Olha, vocês precisam agir, certo? Então, Deus traz essa mensagem, e no verso 14, a gente entende que essa resposta do povo, ela não é só um instante. Daniel, acho que não está. Aqui acho que vou direcionar para ele. Então, a gente... desculpa, só que estava aqui no passador. No verso 14, a gente entende que essa resposta, ela não é produzida pelo homem. Vejamos o verso 14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Não foi uma ação meramente humana. Deus, ele falou sua mensagem, ele repreendeu o povo, e o povo atendeu, deu ouvidos à voz do Senhor, se arrependeu e passou a obedecer. Só que aqui no verso 14, a gente lê que quem despertou o espírito do povo foi o próprio Deus. Então, o arrependimento, ele não é produzido pelo coração do homem. Porque, como nós bem sabemos, a partir da leitura do Novo Testamento, o homem, ele encontra-se morto em seus delitos e pecados. Ele encontra-se afastado de Deus. Então, um morto, ele não tem atitude. Se a gente colocar um caixão aqui, uma pessoa dentro, a gente pode deixar ele aqui 50 anos. Ele, por si só, não vai tomar nenhuma ação. A gente sabe disso. Ele não vai voltar à vida por si mesmo. Da mesma forma, o nosso coração, quando nós estamos distantes de Deus, a palavra que o apóstolo Paulo fala em Efésios é que nós estamos mortos. E qualquer atitude que nós tenhamos em direção a Deus, significa que houve uma ação externa a nós. E essa ação é feita pelo próprio Deus, que nos dá vida, como Paulo fala em Efésios. Então, o arrependimento, a obediência a Deus não é produzida por nós. Ela é produzida por Deus. Deus é quem nos desperta em meio às trevas e nos faz dar ouvidos e obedecer. Só que isso tem uma atitude prática, porque após esse despertamento, o povo vai e agora passa a tomar uma atitude, uma ação de agradar a Deus,
que é a reconstrução do templo aqui no contexto de Ageu. Então, Deus, ele desperta o espírito, só que a ação de reconstruir o templo na vida diária, ali no dia a dia, é uma ação que a gente faz, só que ao mesmo tempo, movidos por Deus. É algo que é o que Paulo fala em Filipenses: desenvolva a salvação com temor e tremor, pois é Deus quem opera tanto querer como efetuar. Eu, particularmente, ainda não cheguei a uma conclusão de como é que isso ocorre perfeitamente. Pode ser que a gente não entenda, mas uma coisa é certa: em nós não habita bem nenhum. E toda resposta positiva que nós damos para Deus foi algo que o próprio Deus produziu anteriormente em nós. Então, esse despertamento foi produzido por Deus. E agora, como a gente lê na segunda parte do verso 14 e no verso 15, o povo se põe ao trabalho. E no 24º dia do sexto mês, eles recomeçam a reconstruir o templo. Então o povo agora deu ouvidos. O povo ouviu, e não simplesmente ouviu e ficou lá, esperando que algum acontecimento empurrasse o corpo deles em direção ao templo. Eles ouviram, se arrependeram e foram fazer. Essa é a resposta que a gente deve ter. A gente tem que agir. E a gente lê que isso ocorre no 24º dia do sexto mês. Então, Ageu fala ao povo no primeiro dia do sexto mês. Então, passaram-se aproximadamente aí três semanas e meia, para a reconstrução começar de fato. Então, Ageu, como a gente já viu, ele começa, Deus levanta ele no primeiro dia do sexto mês, o ano é 520 a.C., e a gente viu que isso ocorre 29 de agosto. E esse 24º dia do sexto mês representa 21 de setembro de 520. Então, se passou aproximadamente um mês aí entre a mensagem e o reinício das obras, certo? E para a gente concluir esse capítulo 1, nós vimos que Deus está chamando o povo para reconstruir o templo. E nós vimos que esse chamado, ele se dividiu em 3 etapas. Do verso 1 ao verso 6, Deus vai fazer um diagnóstico. Qual é a situação do povo? No verso 7 até o verso 11, Deus aprofundou o diagnóstico. Deus mostrou a raiz daquelas atitudes externas do povo. E do verso 12 ao verso 15 foi a resposta do povo diante da mensagem de Deus, diante do chamado. Então, quais as aplicações que a gente pode tirar a partir desse chamado, dessa resposta que o povo teve? A primeira aplicação é que Deus, ele não nos disciplina com o objetivo de nos rejeitar. Ele nos disciplina com o objetivo de nos santificar. Então, a disciplina de Deus, como nós lemos no livro de Hebreus, ele repreende a todos a quantos ama. Então, o objetivo da disciplina de Deus era corrigir o povo. Deus não trouxe a mensagem através de Ageu para o povo ficar simplesmente triste, pensando, agora Deus abandonou a gente e pronto. Esse não era o objetivo. O objetivo era de que o povo se arrependesse de fato pelos seus pecados e se voltasse para Deus, tomasse uma atitude que agradasse a Deus. Então, o objetivo de Deus com sua disciplina não é nos jogar para fora, é nos trazer para mais perto dele. Então, essa é a primeira aplicação. E assim como o remanescente do povo deu ouvidos, nós, como remanescentes fiéis de Deus, nós temos que dar ouvidos. O remanescente é justamente o grupo de pessoas que sai dessa disciplina santificado, pronto para o serviço, purificado. Amém? E a segunda aplicação é de que a obediência, ela possui 2 aspectos.
temor e trabalho, ação. Temor é a resposta interna, é a qualidade interna. É quando a gente ouve a voz de Deus, a gente se arrepende e a gente passa a temer mais a Deus. Então, é a resposta interna, é aquilo que está dentro de nós. Aquilo que a nossa alma sente. A gente teme a Deus por causa da sua disciplina. Só que esse temor, como eu falei anteriormente, ele não é um fim em si mesmo. Ele não é para ficar dentro da gente e a gente dizendo, não, eu temo a Deus, eu temo a Deus. Isso precisa ter uma ação externa, que é o quê? Trabalho, é serviço. Como eu não vou me recordar se foi quarta ou domingo passado, que foi falado que cada membro tem uma função no corpo. Então, o objetivo desse temor não é para a gente ficar dizendo, eu temo a Deus, e não fazer nada no corpo de Cristo. A Bíblia nos diz que todos os membros possuem uma função no corpo. Então, significa que todos os que estão no corpo precisam desempenhar uma função. A interpretação é direta e clara do texto de 1 Coríntios. Então, essa questão de que a obediência é no campo das ideias, eu obedeço a Deus na minha mente e na minha casa e está tudo bem. Essa obediência também tem a ver com serviço. E o serviço do povo aqui foi reconstruir o templo. E o que a gente precisa pensar é, qual é o nosso serviço? Qual é o chamado que Deus está tendo para nós? Para mim, Lucas, para Vanilson, para Jaqueline. Qual é o chamado que Deus está... Qual é a nossa função no corpo? A gente precisa entender isso e, a partir disso, agir. E se a gente ainda não sabe, a gente precisa se dispor ao serviço. Por quê? Se a gente também ficar parado e pensando que deitado lá na minha rede de casa, possa ser que aconteça. Mas nós somos chamados a servir. Então, se nós ainda não sabemos, vamos nos colocar. O pastor está ali para confirmar. Serviço é o que não falta na igreja. Pessoas para serem visitadas, para fazer discipulado, tem aos montes. Então, qual é o nosso serviço? O que é que a gente está fazendo? Porque essa obediência, esse temor, eles precisam, como aconteceu aqui na época de Ageu, resultar em ação, trabalho, serviço a Deus. E uma terceira aplicação é que, se nós estamos em Cristo, Deus está conosco. E assim como Deus esteve com o povo aqui na época de Ageu, Deus está conosco. E a gente também recebeu essa promessa. Essa promessa de que Deus está conosco, ela não foi dada somente ao povo de Israel lá no Monte Sinai. Porque se a gente abrir em Mateus 28, a gente vai lá para Mateus 28. Mateus capítulo 28, a partir do verso 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Essa promessa é para nós. Cristo está dizendo, ele estava falando aqui para os apóstolos, para os discípulos, inicialmente, mas nós temos isso também para a gente. Cristo está dizendo que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Porque o mandamento também foi dado para a gente. O mandamento de ir e fazer discípulos também foi dado para a gente. Então, a promessa de que Ele estará conosco também é para nós. Então, o consolo e o combustível do povo de Israel nos dias de Ageu foi o quê? Deus está conosco. E qual é o nosso consolo e o nosso combustível?
Cristo está conosco, através do seu Espírito Santo. Então, e aqui Cristo ainda dá mais uma, e além da presença de Cristo, que já é suficiente, ele ainda diz outra coisa, para que a gente tenha ainda mais confiança. Porque no início do verso 18 ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ou seja, o nosso serviço, ele reside no fato de que Cristo possui toda a autoridade nos céus e na terra, e de que Ele está conosco. Então, isso é o nosso combustível. Então, e isso aqui, a gente vai ver no capítulo 2, isso transcende muito mais do que a promessa que o povo judeu da época de Ageu recebeu. Porque aqui a gente desfruta dos benefícios da nova aliança que Ezequiel fala. Que Deus, ele imprimiu a sua lei em nossos corações. Então, todos os benefícios da nova aliança estão em Cristo. Estão em Cristo. Então, essa promessa de Cristo, de que Ele está conosco, ela é muito mais poderosa e sublime do que aquilo que o povo na época de Ageu recebeu. Então, se eles foram impelidos a servir e a agir para reconstruir o templo naquela época, muito mais nós, que agora desfrutamos de todos os benefícios através de Cristo dessa nova aliança. Então nós não temos e não podemos, como nós já vimos, ficar como o povo da época de Ageu, levantando motivos e desculpas para não agir. Nós precisamos agir. E para completar essa parte aqui do capítulo 1, eu queria encerrar só com uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele diz que a presença de Deus conosco é a maior necessidade, o maior refúgio e o maior estímulo para fazermos sua obra. Então, logo o povo se voltou para Deus, Deus se voltou para o povo. O problema do povo não era a presença dos inimigos, nem os obstáculos que eles observavam externamente, mas a ausência de Deus. O problema era o distanciamento de Deus. E ele termina dizendo: se Deus está conosco, nenhum problema pode nos deter. Cristo garantiu isso. Irmão Flávio. Amém. Para o pessoal que está em casa, o irmão Flávio ele fez um comparativo entre o povo do Antigo Testamento e do Novo. E no Antigo Testamento, o irmão Flávio mencionou que o povo ficava sempre, obedecia, Deus abençoava, e passavam os tempos, a próxima geração vinha, desobedecia a Deus, Deus enviava os profetas chamando ao arrependimento, o povo se consertava e seguia esse ciclo.
Só que no novo, Cristo já garantiu aqui que Ele está conosco. E que, independente do passar do tempo, Ele permanece conosco. E só para adicionar um comentário ao que o irmão Flávio falou, essas atitudes de bênçãos e de maldição de Deus representavam os termos da aliança que Deus tinha feito com o povo no Sinai. Então, os termos da aliança, da antiga aliança, eram esses. Se o povo obedecesse e desse ouvidos, eles seriam abençoados. A gente lê isso bem claro de Êxodo a Deuteronômio. Só que os termos da nova aliança, que Deus colocou em Ezequiel, Deus disse que Ele colocaria o seu Espírito. Então agora, e Deus disse que o povo não mais se desviaria dos seus caminhos. Então, nessa nova aliança, a segurança, quem atesta essa segurança é o próprio Deus. Ele está dizendo, eu vou fazer com que eles andem nos meus caminhos. Eu vou colocar a minha lei no coração deles. Então, esses são os termos graciosos e maravilhosos da nova aliança, que Cristo nos garantiu. Então, e diante disso, a gente encerra essa primeira parte do capítulo do livro de Ageu, no capítulo 1. E aí, ao chegar no capítulo 2, a gente agora vai ler o capítulo 2, do verso 1 até o verso 9. Isso é um comentário, eu acho que eu comentei isso na introdução, mas só para relembrar, a gente dividiu o livro de Ageu em 4 partes, 4 sessões, certo? E essas 4 partes, elas são 4 mensagens que Deus traz através de Ageu. A primeira mensagem nós vimos no capítulo 1, do verso 1 até o verso 11. A segunda mensagem vai ser do verso 1 até o verso 9 do capítulo 2. A terceira mensagem vai ser do verso 10 até o verso 19 do capítulo 2. E a quarta mensagem vai ser do verso 20 ao verso 23. Então, são 4 mensagens que Deus vai trazer através de Ageu. Então, agora a gente vai ler a segunda mensagem, certo? E a segunda mensagem diz assim, capítulo 2, versículo 1. No 2º ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós, que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco tempo, farei abalar céu, terra, mar e terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. E essa sessão ela vai apontar, como a gente acabou de ler, para um futuro glorioso. E a gente vai dividir essa mensagem em 2 partes, certo? A primeira parte vai ser do verso 1 até o verso 5, que vai ser uma perspectiva presente deste futuro glorioso. Deus vai falar para o povo do tempo presente, que está ouvindo Ageu naquela época. E do verso 6 ao verso 9,
vai ser uma perspectiva futura, certo? Então, no segundo ano do rei Dario, a gente já sabe que é no ano 520 antes de Cristo. No 7º mês, a primeira mensagem ocorreu no 6º, que é o mês Elu, que a gente viu do calendário hebraico. O 7º mês é o mês Tisri, certo? E ele começa 26 de outubro a 26 de setembro, ele começa e termina em 26 de outubro. No nosso calendário, certo? Trazendo para os nossos dias. E no 21º dia do mês, ou seja, começou em 26 de setembro o mês, o 21º dia é o dia 17. Então, no dia 17 de outubro de 520, Deus traz a sua segunda mensagem através de Ageu. Quanto tempo se passou desde então? Passaram-se, a gente leu que a primeira mensagem ocorreu em 29 de agosto, a gente está em 17 de outubro, passaram-se ser quase 2 meses, certo? E no final do capítulo 1, nós lemos que a reconstrução começou no 24º dia do 6º mês, ou seja, 21 de setembro. Tinha passado pouco menos de um mês entre o início da reconstrução e essa segunda mensagem. E qual é o intuito dessa segunda mensagem? A gente percebeu que Deus falou sucessivas vezes, do verso 1 até o verso 9, ele diz: ser forte, não tema, trabalhe, ser forte, ser forte, ser forte. Então, a gente já percebe de cara que o intuito dessa segunda mensagem é encorajar o povo. E aí a gente se pergunta, por que o povo, depois dessa primeira mensagem, há menos de 2 meses, já precisava de encorajamento de novo? Fazia nem 30 dias que eles tinham começado a reconstrução. Por que eles já precisavam ser encorajados? Aí a gente vai elaborar aqui algumas coisas. Então, e os comentaristas, eles vão elaborar algumas possibilidades. A primeira possibilidade, que é a menos provável, é que esse primeiro mês ele foi marcado por um trabalho pesado e muito fatigante. O que é mais fácil? Ou o que demanda menos esforço? Começar a construir, começar a fazer uma reforma, ou, depois que começou, parar e depois voltar? O que é mais difícil? Começar do zero ou depois começar de um ponto que parou? O que é que dá mais trabalho para começar? Eu acho que é depois que parou. Porque se você começa a construção, a reforma, aí a casa está lá. Então vai tirar o salito. Só que se você, na metade do caminho, para de tirar o salito, aí passa 2 anos. Aí quando for daqui a 2 anos, não sei, pode ser que precise tirar o restante, uma coisa que já nasceu, onde foi reformado, só que você vai precisar tirar, porque se você não organizou as coisas, ainda está um bocado de entulho lá, do lado. Então você vai ter que tirar os entulhos tudinho de novo, para daí começar a reconstrução, a reforma de novo. Então, começar depois de ter parado é sempre mais complicado. Tanto do ponto de vista de cansaço, como do ponto de vista de estresse. Né? A gente sabe disso da nossa experiência de vida. Eu, falando assim, até parece que sou muito experiente, né? Mas eu sei por causa disso, porque de vez em quando lá em casa tem umas reformas, aí vocês sabem mais que eu. Amém? Então, a primeira possibilidade seria essa questão do trabalho pesado, porque não foram 2 meses que parou a obra, foram 14 anos. Foi muito tempo. Possa ser que os fundamentos que tinham sido lançados já não prestassem mais. Aí eles tinham que tirar todos os entulhos que não tiraram da primeira vez, e ainda tinha que tirar os entulhos de quando começou que parou. Aí possa ser que eles estivessem fatigados por causa disso.
E aí eles desencorajaram. A gente tirou isso tudinho, ainda vai começar. Esse esforço todinho é só para começar. Então, essa é uma possibilidade. Mas é a menos provável. Por quê? Por causa do contexto do mês que que Deus levantou Ageu. Porque nós lemos que Deus levantou Ageu no 7º mês, que era, como a gente viu, setembro, outubro. E esse 7º mês, ele era marcado por festas no calendário hebreu. Esse 7º mês, quando eu estava estudando, eu até pensei assim, se isso acontecesse nos dias de hoje, seria um terror dos patrões. Porque o 7º mês, ele tinha 3 festas. Tinha a festa das trombetas. O primeiro dia do 7º mês era a festa das trombetas, que marcava o início do ano civil. O Réveillon. Certo? No dia 10, era o dia da expiação. Era o dia em que o sacrifício anual ia ser feito. Então, nesse dia, todo o povo se reunia. Lembrando que aqui os altares já haviam sido construídos. Então, eles podiam fazer sacrifícios. O que não estava construído era o templo. Certo? Então, no dia da expiação, todo o povo se reunia e ia ser feito o sacrifício anual pelos pecados do povo. Então, o povo não podia fazer nada. E do dia 14 ou dia 15, até o dia 21 ou 22, eu coloquei assim, 15, 21 a 22, porque alguns comentários datam o início da festa dos tabernáculos do dia 14 e outros do dia 15. São 7 dias de festa, pode terminar no dia 21 ou no dia 22, certo? Só que o mais aceito é que comece dia 14 e termine dia 21. Era a festa dos tabernáculos, que era a festa mais alegre do povo judeu. Eles passavam 7 dias festejando. Então, dependendo de como era o dia que começava e o dia que terminava o mês, lembrando que o povo não trabalhava no sábado. Então, praticamente metade do mês era ocupado por festas. Então, por isso que eu disse que se fosse hoje seria o terror dos patrões, porque imagina aí, 15 dias de feriado no mês. Mas, voltando aqui para a realidade, certo? Para o contexto da época. O que é que a festa dos tabernáculos representava? Era a celebração da provisão de Deus recebida no deserto e as bênçãos da colheita. Por quê? Não sei se vocês vão lembrar, mas a gente comentou semana passada que de maio até setembro era o período da colheita, né? Que eles ficavam colhendo e ali no início de setembro eles faziam a contagem final. Então, no final de setembro eles começavam, era a festa dos tabernáculos, que também comemorava a colheita, as bênçãos da colheita. E o que é que isso tudo tem a ver então? Porque o povo precisava de encorajamento. Esse era o mês mais festivo. Só que como nós vimos no contexto do capítulo 1, não tinha muito motivo para festejar. Porque o povo estava passando por sérias dificuldades financeiras. Deus havia enviado a seca. Não chovia na terra. A colheita não era boa. Então, o povo ia festejar o quê? Então, provavelmente, o povo poderia estar desanimado, desencorajado, porque chegou a época do mês mais festivo e eles não têm nada para festejar. Porque a colheita, como a gente viu semana passada, novamente foi ruim. Porque Deus tinha enviado a seca. Porque Deus estava contra eles. E, além disso, essa festa dos tabernáculos, ela representava uma coisa muito importante para o povo. Aí agora a gente vai voltar lá para o Pentateuco para a gente entender melhor essa festa. Vamos voltar para Êxodo, capítulo 23. Êxodo, capítulo 23. Nós vamos ler o versículo 16. Êxodo capítulo 23, verso 16, diz assim: Guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no
campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. Essa festa da colheita, em algumas traduções, traz festa das cabanas. Outras trazem festa dos tabernáculos. É a mesma festa, certo? É a mesma festa dos tabernáculos. É que, a depender da tradução, ela vai trazer um nome ou outro. No versículo 34, agora vamos para Êxodo, capítulo 34, algumas páginas para frente. Êxodo, capítulo 34, nós vamos ler o versículo 22. Diz assim, Êxodo, capítulo 34, verso 22. Também guardarás a festa das semanas, que é a das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. Novamente, festa da colheita. É a mesma festa do tabernáculo, sabe? E o que é que isso representava? Essa festa, o povo judeu ele só dizimava em 3 ocasiões durante o ano, certo? E essa era uma das ocasiões em que eles davam o dízimo da colheita, certo? Então, só que na época de Ageu, como nós já bem sabemos, a colheita não tinha sido muito boa. Então, eles não poderiam dar quantidades significativas a Deus, porque o dízimo ia ser bem pequeno, porque eles estavam colhendo pouco. Então, isso poderia estar entristecendo o povo. Só que a festa dos tabernáculos também tem um outro aspecto. Vamos para Levítico. Levítico capítulo 23. A partir do verso 39, diz assim: Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º haverá descanso solene. No primeiro dia, tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e, por 7 dias, vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta como festa ao Senhor, por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. A festa dos tabernáculos, além dessa questão da colheita, ela servia como um memorial do período do povo no deserto. Então, durante essa festividade, o povo tinha que habitar, como a gente acabou de ler, em tendas. Por quê? Porque o objetivo de Deus era relembrar ao povo do período que eles passaram no deserto, habitando em tendas, no período em que eles não tinham uma terra, eles não haviam chegado ainda na terra prometida. O objetivo de Deus com essa festa era fazer o povo lembrar de que Deus havia tirado eles da terra do Egito. E durante esse período do deserto, eles sonhavam com o momento em que eles chegariam na terra prometida e habitariam em casas estáveis, não mais em tendas. Certo? O povo chegou. E nós sabemos já da história que o povo chegou, habitou durante muito tempo na terra, e por causa do seu pecado, Deus enviou o juízo e destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu o templo. E agora em Ageu, a cidade de Jerusalém agora está devastada. Então, celebrar a festa dos tabernáculos nessa época era como se estivesse voltando para o deserto. Porque as cidades naquela época, elas eram rodeadas por muros, para proteger a cidade de invasões estrangeiras. Os soldados eles ficavam nos muros, sempre vigiando. Só que Jerusalém estava com os muros destruídos. Então, não tinha cerco na cidade. Não tinha delimitação, não tinha proteção. É como se estivesse no deserto. Então, celebrar a festa dos tabernáculos, que deveria ser um motivo de festa e de se alegrar em Deus, e lembrar do que Deus havia feito por eles,
estava causando um desânimo, porque é como se eles estivessem voltados à época do deserto, que eles eram nômades, que por mais que eles estivessem em casas luxuosas para os padrões da época, como a gente viu no capítulo 1, casas apaneladas com teto de cedro, eles é como se eles estivessem em tendas ainda, porque eles não tinham nada, eram terra, a terra estava devastada. Então, celebrar, quando chegava a festa dos tabernáculos, eles lembravam que é como se eles estivessem lá no deserto de novo. Então, isso fazia com que o povo ficasse triste. Não era a questão só de... Não era a questão de recomeçar a construção, que era um trabalho pesado. Era mais do que isso. Eles lembravam, durante esse mês, de como Deus era propício a eles, de como Deus abençoava eles, e como abençoou no passado, e eles se olhavam para o passado com um sentimento de glória, e o passado glorioso de Israel. Agora eles olham para hoje e dizem: a gente não tem mais nada, a gente está igual ao povo do deserto. Então era por causa disso que o povo estava triste. Só que tem um terceiro motivo. E a gente está em Levítico. Vamos andar agora, dar um salto, e vamos para 1 Reis, capítulo 8. Primeira Reis, capítulo 8. Primeira Reis, capítulo 8, versos 1 e 2, diz assim: Congregou Salomão os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão, na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º. Esse mês de Etanim é o mesmo mês Tisri, é porque Etanim é como eles chamavam antes do exílio, e Tisri é como eles chamam depois do exílio, certo? Mas é o 7º mês, é o mesmo mês. O que aconteceu no 7º mês? A dedicação do templo, do primeiro templo. Então, além de todo esse contexto que a gente viu do mês festivo, da festa dos tabernáculos, ainda tinha o fato de que esse mês marcava o mês em que o primeiro templo havia sido consagrado a Deus. E no relato do capítulo 8, vai ter toda a oração de Salomão, depois vocês leem em casa. Mas, naquele mês, eles lembravam do primeiro templo, com todo o seu esplendor. E aí, eles olhavam para a realidade deles. O templo em ruínas, o templo lá destruído. E isso trazia o quê? Tristeza. Então, tudo isso fez com que o povo ficasse desencorajado. Então, Deus traz uma mensagem de encorajamento para o povo. E agora a gente vai voltar para Ageu. Então, esse era o motivo de que o povo estava desanimado. Porque eles estavam no mês festivo, mas a situação não era nada festiva. A colheita novamente não tinha sido boa por causa da desobediência que eles estavam vivendo, que eles estavam praticando. E, além disso, marcava o aniversário da dedicação do primeiro templo. E aí eles lembravam da glória do primeiro templo, todo o seu esplendor material. E, por causa disso, eles ficaram tristes. Então, diante disso, Deus traz uma mensagem para o povo. Ele traz uma mensagem para Zorobabel, Josué e todo o restante do povo. O mesmo povo que havia se arrependido e que tinha começado a reconstrução. O mesmo povo que havia se arrependido e tinha começado a reconstrução agora estava desencorajado, desanimado. Então Deus traz uma mensagem para encorajar. E a partir do verso 3 a gente encontra o conteúdo dessa mensagem. E Deus diz: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? A primeira parte da mensagem, Deus vai novamente mostrar aquilo que está ali pairando no coração do povo. Qual o sentimento do povo? E Deus, ele é muito, muito, muito sábio.
porque ele sabe perfeitamente como falar com o seu povo. Porque aqui, Deus faz uma série de 3 perguntas retóricas, e a progressão das perguntas vai mostrar que é para o povo se sentir confortável. Eu acredito que a maioria de nós, ou se não todos, já conversamos com uma pessoa que está desanimada. E, normalmente, o movimento inicial da gente é para que aquela pessoa entenda que a gente entende o que ela está passando. Por mais que a gente não tenha passado ainda por aquela situação, mas uma maneira interessante de quebrar essa barreira, entre aspas, e de fazer a pessoa mais suscetível a conversar, é ela entender que você entende ela, que ela pode compartilhar o que ela está passando com você. E Deus fez isso com o povo, aqui no verso 3. Porque ele começa dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido. Quando ele fala assim que tenha sobrevivido, ele está falando do povo que viu o primeiro templo, foi para o exílio, ou que ficou ali na região de Judá, e ainda está vivo. Ou seja, ele está falando para aquelas pessoas, para aqueles anciãos que a gente comentou lá na introdução, que quando lançaram os alicerces ficaram tristes. Vocês lembram disso? Que quando lançaram os alicerces, uma boa parte do povo estava alegre porque estava reconstruindo, só que uma parte, os anciãos que haviam visto o primeiro templo, estavam tristes, porque ficaram comparando. Então Deus vai falar principalmente para eles. Ele está dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido, ou seja, que viu o primeiro templo, contemplou esta casa na sua primeira glória. Ou seja, a gente já entende que essa primeira pergunta é direcionada para os anciãos. Ele está dizendo: vocês que viram a primeira casa, quem viu a primeira casa? Certo? A segunda pergunta traz eles lá do passado para agora. E a segunda pergunta, ele diz: e como vocês a veem agora? Deus vai dizer: quem viu a primeira casa? Aí, vamos conjecturar. Eu não estou dizendo que foi dessa maneira não, certo? Não entendam mal. Só para a gente entender melhor. Digamos, Deus diz: quem viu essa primeira casa? Aí, os anciãos levantam a mão. Aí Deus pergunta: como vocês a veem agora? Muito provavelmente pode ser que alguém tenha respondido: ela não está muito boa não. Não, ela não se compara em nada, não tem nada a ver com o templo de Salomão. A gente está fazia mais de 400 anos da dedicação do templo. Então, a gente está, entre aspas, comemorando o aniversário do templo de Salomão, e ao mesmo tempo a gente está vendo isso aí, ó. Não tinha nada em comparação. Digamos que o povo tinha sido bem sincero e tinha dito o que estava pensando. E aí a terceira pergunta, que busca essa questão de se identificar, Deus vai dizer: não é ela como nada aos vossos olhos? Provavelmente quando os anciãos ouviram isso, eles pensaram: Deus entendeu o que a gente está passando. Por quê? Está vendo? Deus está dizendo, não tem nada a ver. Deus está dizendo, esse templo aí está, entre aspas, todo errado. Porque não tem nada a ver com o primeiro templo. Ao ouvirem isso, muito provavelmente os anciãos, eles se identificaram. Ele está dizendo: Deus se identificou com a gente está certo. Só que no verso 4, a gente vai ver que o objetivo de Deus era trazer a atenção desse povo, porque era justamente para esse povo que Deus queria falar. E ele diz: ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, ser forte, Josué, filho de Josadá, que somos sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor. Aí alguém poderia perguntar: e por que ele não falou somente para os anciãos? Porque no início da mensagem, Deus direcionou para todo o povo. Embora ele quisesse falar especificamente para um grupo, mas ele chamou todo o povo. E ele queria encorajar
também todo o povo, porque ele sabia que, por mais que houvesse aquele grupo que estava triste, que estava desencorajando os outros, todo o povo estava triste. Então ele precisava encorajar todo o povo, não apenas corrigir aquele pequeno grupo que estava comparando com a primeira casa. Ele precisava encorajar todo o povo e encorajar e corrigir aqueles que estavam comparando com a primeira casa. Então, por isso que ele diz para todos serem fortes. Então, perceba como... Por isso eu disse, Deus ele é muito sábio. Muito. Porque ele faz o povo pensar que ele está se identificando para trazer a atenção do povo. E aí, quando o povo olha e diz, Deus está... Ele entende o que a gente está passando. Ele está vendo, Deus sabe o que, é que a gente está passando. Aí Deus vai e... Agora que o povo inteiro está prestando atenção, que está pensando que Deus, de fato, se identificou com ele, Deus lança a sua mensagem e diz, sejam fortes. A mensagem de Deus não é para dizer, olha, essa casa aqui vai ser igual a de Salomão. A gente vai entender a perspectiva futura mais na frente. Mas não é isso o foco da mensagem. Não é dizer que essa casa, em termos físicos, em termos estruturais, vai ser igual à casa de Salomão. Porque essa palavra glória, aqui no verso 3, não é glória Shekinah, não é a questão da manifestação da presença de Deus. Essa glória que Deus fala aqui no versículo 3, é a glória que o povo queria, que era a glória material. Eles queriam um templo tão material, tão rico, tão luxuoso como o templo de Salomão, que era todo, as portas eram de ouro, as dobradiças das portas eram de ouro, a mesa dos pães, tudo era feito de ouro. E o povo queria restaurar aquilo, um templo grande. E é essa glória que o povo estava buscando. E Deus faz o povo pensar que se identificou com ele para trazer a atenção deles e dizer, sejam fortes. E a gente vai ver uma série de imperativos de Deus. Deus vai falar 3 imperativos. O primeiro é esse, sejam fortes. E esse seja forte, ele também foi falado, ele era falado normalmente para quando o povo precisava de um encorajamento para fazer alguma tarefa. Vamos voltar em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, verso 7, diz assim, a partir do verso 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, esse ser forte, ele trazia isso. Era o encorajamento de Deus para o seu povo, quando o povo precisava fazer uma tarefa. Mas não era qualquer tarefa. Deus não olhava para a pessoa comum e dizia, seja forte e vá arrumar a casa. Esse ser forte era para uma tarefa específica que de fato precisava de força. Porque a gente, muitas vezes, quando nós lemos os textos bíblicos, a gente consegue extrair essa mensagem de ser forte. A gente consegue entender o que é que Deus queria dizer. Só que muitas vezes a gente não entende profundamente porque a gente não se coloca na realidade daquele povo. A realidade de Josué aqui era que o povo era muito pequeno em relação aos demais, em relação ao povo que estava na terra de Canaã. Era tanto que quando Josué e Caleb foram pegar os frutos para trazer, que eles foram os únicos que contaram os aspectos bons. Todos os outros contaram só os negativos. Olha,
A terra tem grandes exércitos, é um povo forte, tem gigantes lá. E, de fato, Josué precisava ser forte, porque a realidade que ele iria enfrentar era muito difícil. Então, e o povo aqui da época de Ageu também estava enfrentando uma realidade difícil, a gente sabe disso, porque tinha toda a questão externa. Os samaritanos que não saíam do pé deles e ficavam querendo a todo custo lançar palavras contrárias para desencorajar o povo. Às vezes enviavam cartas, a gente vai ver, para o rei da Pérsia, para o rei da Pérsia vir deixar, não permitir que eles construíssem o templo. Então o povo de fato precisava ser forte, e essa era a mensagem de Deus para eles. E o segundo imperativo é que o povo precisava ser forte e trabalhar, agir. E é interessante porque Deus, ele falou, a ordem de ser forte, ele falou para cada um. Ele falou para Zorobabel, ele falou para Josué, ele falou para todo o restante do povo. Ou seja, ele falou para as três partes separadamente: sejam fortes, sejam fortes, sejam fortes. Só que o trabalhar, ele falou para o povo como um todo. E a ideia é de que todos precisariam ser fortes e eles deveriam trabalhar em conjunto. A obra não era de Zorobabel, por ser um líder político. A obra não era de Josué, por ser o sumo sacerdote e o líder religioso. A obra era do povo de Deus, como um todo. Da mesma forma que hoje, o serviço ao Senhor, ele não é do líder do ministério, do diácono, do presbítero, do pastor. Não, a obra é de Deus. É uma coisa que todo o povo precisa fazer. Não é, eu não vou fazer isso porque isso é função do diácono fazer. Mas você está servindo ao diácono ou a Deus? Porque Paulo, quando ele fala aos Colossenses, ele diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor. O contexto de Colossenses que Paulo está falando é em relação ao trabalho para os patrões, os mestres, os senhores, perdão. Só que isso é um princípio que isso regula a nossa atividade na igreja também. Tudo que a gente deve fazer como se estivesse fazendo para o Senhor, porque de fato estamos fazendo para o Senhor. Então, se a função da gente é limpar as cadeiras, limpe as cadeiras como se Cristo fosse chegar aqui e sentar nessas cadeiras. Você não ia querer colocar uma cadeira pela metade para Cristo, né? Tenho certeza disso. Então, quando a gente estiver servindo, vamos entender isso. A gente está servindo a Deus. O trabalho é do povo inteiro. Embora que cada um precise ser forte, o trabalho é do povo inteiro. Certo? E o terceiro imperativo se encontra no final do verso 5, que é para o povo não temer. E agora eu vou pedir só uma paciência de vocês, porque a gente vai para esse terceiro imperativo só no final. Por quê? Entre o segundo, que é para o povo trabalhar, e o terceiro, que é para o povo não temer, tem uma parte muito importante. No final do verso 4 diz: e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor. Para realizar esse trabalho, o povo precisaria ser forte. Mas essa força está ligada à presença de Deus. O motivo, como a gente falou no início, o combustível é que Deus está com eles. Então eles precisam ser fortes, eles precisam trabalhar, porque Deus está com eles. Ele está no meio do povo. E agora Deus vai fazer uma menção novamente à antiga aliança. Porque o povo, como a gente viu, eles olhavam para a realidade deles e pensavam que é como se eles tivessem voltado para o deserto. Por causa da ocasião da festa dos tabernáculos, eles estavam habitando em tendas. Mas é como se mesmo depois da festa, eles não tivessem uma habitação segura, estável naquela terra. Por causa do contexto que eles estavam. E Deus vai fazer no versículo 5, vai trazer a mente deles lá para a antiga aliança. E Deus diz, final do verso 4, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós.
Deus lembra o povo de que a presença dele não estava baseada nas circunstâncias externas, estava baseada na palavra que Deus tinha dito. Deus tinha feito uma aliança com o povo. E embora o povo muitas vezes não cumprisse aquela aliança, Deus permaneceu cumprindo. Não era e não é do feitio de Deus quebrar suas promessas. Se ele estabelecer uma aliança, ele vai cumprir a aliança, porque ele não vai mentir. Deus não é homem para que minta, como nós sabemos lá do livro de Números. Então, Deus, ele havia estabelecido. E quando é que. E aqui, como o presbítero Neto comentou a pregação de 3 semanas atrás, a palavra de Deus, ela é muito. Ela é fechada demais para ser ao acaso. Esse livro que a gente tem nas mãos, que é a Bíblia, ele tem muita precisão para ser só coincidência. Porque o relato que Deus disse que estaria no meio do povo, que Deus prometeu que estaria no meio do povo, está registrado em Êxodo do capítulo 2 ao capítulo 34. E o episódio daquele momento, e eu recomendo que vocês leiam depois em casa, o episódio é o seguinte: Moisés estava no monte com Deus. E no capítulo 25 de Êxodo, Deus vai começar a dar as instruções para o tabernáculo, para fazer o tabernáculo. O templo da época, como a gente já viu. As instruções para fazer o tabernáculo. Só que no capítulo 32, Deus para as instruções do tabernáculo e diz a Moisés o que está acontecendo lá fora do monte. O que é que o povo fez? O povo construiu um bezerro de ouro e passou a adorar o bezerro de ouro. E Deus se ira com aquilo, e Deus diz que não vai mais ter misericórdia desse povo, vai abandonar esse povo. Moisés roga pela misericórdia de Deus, e Deus atende a oração de Moisés e tem misericórdia do povo, e diz que habitará no meio deles. Isso entre os capítulos 32 e 34. Do capítulo 35 até o capítulo 40 é a construção do tabernáculo. Ou seja, a promessa de que Deus estaria no meio do povo, ela foi dada entre as instruções do tabernáculo e a construção do tabernáculo. Certo? E qual era o contexto aqui da época de Ageu? A reconstrução do templo. Então Deus está fazendo com que o povo se lembre novamente de que Ele havia prometido que estaria com eles durante as instruções do tabernáculo, lá na época de Moisés. Dessa mesma forma, enquanto o povo está aqui na reconstrução do templo, Deus lembra a eles de que está com eles. Então, percebam a semelhança. É muita semelhança para ser acaso. Deus de fato determinou que a Bíblia fosse precisa e sem contradições. Ela de fato é a palavra de Deus, ela de fato é inerrante. E Deus diz que, segundo a aliança que Ele fez, o seu Espírito habitaria no meio do povo. Então Deus está dizendo: vocês podem ter quebrado a aliança, vocês podem até ter desobedecido, mas eu permaneço fiel, não por causa de vocês. Deus não é fiel a nós, Ele é fiel à palavra dEle. Porque a fidelidade de Deus não reside no fato de que a gente é bonzinho, ou porque a gente vem para a igreja. A fidelidade de Deus reside porque Ele não mente, nele não há contradição, não há variação. Então, se Ele estabeleceu uma aliança, Ele vai cumprir essa aliança. Embora o povo não cumpra a parte dele, mas Deus vai cumprir porque Ele não mente. Então, se Ele diz que estaria com eles, Deus está relembrando: de acordo com a aliança que eu fiz com vocês, meu Espírito habita no meio de vocês. E essa habitação, ela denota uma realidade objetiva e permanente. Porque, diferentemente das tendas que o povo de Israel vivia lá na época do deserto, que eram móveis e que não eram uma habitação de fato. Deus está dizendo: o meu Espírito habita no meio de vocês, é uma habitação permanente, é uma habitação objetiva. Então, diante desse fato da presença de Deus, nós chegamos no terceiro imperativo, que agora sim a gente vai concluir, no versículo 5. Concluir essa primeira parte. Não temam. É um imperativo, só que ao mesmo tempo é uma conclusão. Porque é como se Deus estivesse dizendo:
Diante disso, diante da aliança que eu fiz com vocês, diante do fato de que eu não minto, que eu não mudo, que eu não tenho variação em mim, diante disso, o meu Espírito habita com vocês permanentemente. O meu Espírito habita no meio de vós. Então, por causa dessa habitação, por causa dessa presença, não temam. Então, essa ausência de medo não era algo que eles deveriam creditar ao seu braço ou à sua força. E também não era algo da cabeça deles, do imaginário. Essa ausência de medo residia permanentemente no fato de que Deus estava com eles. Então, como eu disse, esse é o nosso combustível. O povo não deveria temer, e também não deveria pensar que estaria seguro se meramente estivessem muros. Eles poderiam estar inseguros e cheios de medo, mesmo que tivessem com os muros. Deus estava querendo fazer com que o povo volte o seu coração para Ele, para que o povo entenda que a segurança deles não depende dos muros, não depende das casas apaneladas dele, não depende das colheitas dele, não depende do Império Persa, que nessa época estava passando por algumas revoltas internas, certo? Não depende disso. Deus estava querendo que o povo entendesse que a segurança deles reside e depende de Deus. Então, Deus diz: sejam fortes, trabalhem e não temam. Isso também traz uma aplicação direta para a gente hoje. Porque, da mesma forma como esse povo precisou ser forte, a gente precisa ser forte. A gente precisa trabalhar e a gente precisa não temer. A nossa realidade a gente não está partindo para uma guerra, como às vezes o povo de Israel partia. Mas a gente tem coisas com que nós temos coisas com as quais nós nos preocupamos. Se eu me posicionar dessa forma, possa ser que eu perca uma oportunidade no emprego, alguma coisa desse tipo. Só que Deus está dizendo: sejam fortes, trabalhem e não temam. E como nós estamos vendo desde o início do livro, o trabalho ao Senhor nos custa tempo e sempre nos custará. Porque Deus não vai nos dar 26 horas no dia porque a gente está servindo na casa dele. Nós vamos ter as mesmas 24 horas. Só que vale a pena dedicar esforço e tempo ao serviço do Senhor. Correr, como nós estamos vendo, correr atrás de nossas próprias causas é vão. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, como tu nos falaste nesta manhã, disciplina, Senhor, a todos quanto o Senhor ama. Queremos, Senhor, te pedir perdão pelos nossos pecados. Queremos te pedir perdão, Senhor, pelas vezes em que endurecemos o nosso coração e não ouvimos ao teu chamado, à tua voz. Senhor, que venhamos, Deus, aplicar tudo aquilo que estamos aprendendo, Senhor. Que nossa vida seja transformada, nossas ações sejam mudadas, Senhor, para vivermos de uma forma que te agrada, de uma forma que glorifica o teu nome. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.